Se você tem Uniswap, talvez esse seja o vídeo mais importante que você vai assistir hoje, porque a gente vai falar de alguns pontos muito interessantes que podem fazer o preço do token mexer bastante para esse ano de 2026. A Uniswap ela está fazendo alguns movimentos históricos na sua governança e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise completa sobre o projeto, sobre as novidades que estão para acontecer ainda essa semana e as perspectivas que a gente pode ter para o Token Uni para 2026. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo de análise fundamentalista, análise on-chain, onde a gente entra no detalhe do protocolo para tentar identificar as oportunidades que a gente pode ter, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Coinex e bora pro vídeo. Pessoal, meu nome é Felipe, o meu canal é o Descomplica, a gente descomplica todo esse cenário de investimentos em criptomoedas, análise fundamentalista, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Uniswap. Quem já me acompanha no meu canal sabe que eu sou holder do projeto, sou investidor do projeto, tenho o Uniswap na minha carteira e durante muito tempo eu esperei os movimentos que a Uniswap está fazendo e vai acontecer nesse próximo ano. Existe uma grande chance da Uniswap se tornar uma pagadora de dividendos. É exatamente isso que você entendeu. Isso pode mexer muito com o token. Então a gente vai analisar essa notícia, que é uma proposta de governança que a gente tem, as novidades do protocolo também sobre concorrentes, o que a gente pode esperar para esse ano de 2026 e no final do vídeo eu vou fazer uma projeção de cenários onde a gente pode ali conversar um pouco sobre possibilidades de preço da Uniswap. Então, enquanto eu vou pedir a Coinex para compartilhar a minha tela, já vai deixando o seu like nesse vídeo e já comenta aí para mim se você tem Uniswap, qual que é a expectativa que você tem para ela no ano de 2026. Olha só, quando a gente vem aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Uniswap está em $6, só que o nosso all-time high foi ali próximo, quase $45 por unidade. Então a gente tem um upside de crescimento da Uniswap muito interessante. Ela já tem os seus tokens já distribuídos e ela é a maior DEX da rede da Ethereum. O que isso significa? Né? Ela é a maior corretora descentralizada da Ethereum, que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo está batendo $3.000 por unidade. Então, se investir em Ethereum, na verdade, acreditar no ecossistema da Ethereum, você está indiretamente acreditando no crescimento da Uniswap, que é a sua maior DEX. Geralmente, né, toda rede tem a sua DEX principal e a Uniswap é a da Ethereum. Então ela já tem carteira, ela tem a sua própria blockchain, que é a Unichain, ela tem um agregador, ela tem um processo de governança muito forte, o processo de desenvolvedores também é muito interessante. A gente nunca ouviu falar de um hack na Uniswap e recentemente a gente está falando aqui no Twitter, tem uma proposta que vai ser votada agora no dia 19 e vai finalizar no Natal. Então a gente tem uma proposta acontecendo nesse exato momento em queimar 100 milhões de tokens da Uniswap. O que isso significa? O protocolo hoje tem 700 milhões de tokens, é uma queima muito expressiva. A gente está falando de quase ali 15, 20% de todos os tokens serem queimados. Então eu e você que temos um Uniswap, vamos ter um volume financeiro maior porque vai aumentar a escassez do protocolo. E essa proposta ela é uma das mais interessantes, mas nem é a mais interessante. Mas a Uniswap ela já tem mais de 232 milhões de endereços de carteira já utilizaram no protocolo. E isso é muito bom porque ele é um protocolo que gera muitas taxas. A gente vem aqui no DeFi Lama, eu vou dar mais um, só para vocês verem, a gente tem quase 4 bilhões de dólares alocados dentro da Uniswap e não estamos no all-time high. E se a gente vem no volume de trading que acontece dentro da Uniswap, só nesse último ano, nos últimos 365 dias, transacionamos mais de $1 trilhão dentro da Uniswap. Se a gente for pegar os últimos 3 anos, por exemplo, a gente está falando de 2 trilhões, os últimos 5 anos, 3 trilhões. Então a gente está crescendo no volume de utilização
Só que, pessoal, $1 trilhão, isso aqui é muita coisa, é muito dinheiro. Tem protocolo cripto, igual as concorrentes que a gente tem, como, por exemplo, a própria Aerodrome, que é lançada recentemente, aí a Hyperliquid, que pegou muito share de mercado também, para ela chegar nos $1 trilhão, nossa, é um caminho muito grande que a gente tem pela frente. E isso a gente trazendo uma visão totalmente on-chain do que está acontecendo dentro da rede. A governança está se movimentando. E se a gente vem com o olhar de pensar que a Uniswap está com um pilar muito forte de utilização on-chain muito consolidado, num outro pilar a gente tem uma série de inovações que a Uniswap está trazendo para nós, como por exemplo uma plataforma de lançamento de novos tokens, de novos projetos, estilo de ICO dentro da própria plataforma. Essa proposta de queima de tokens, né, que eu já tinha comentado, é um movimento da própria governança do projeto, e a gente tem todas as maiores podendo transacionar volume dentro da Uniswap, utilizando a API da Jupiter. Agora a gente consegue transacionar Solana também. Então a gente tem Ethereum, tem Binance, tem Solana, tem Base, tem todos os projetos grandes, né, todos os blockchains grandes praticamente dentro da Uniswap. E o principal, né, que é a principal notícia que eu sempre aguardei, já era algo muito falado anteriormente. Quando saiu essa notícia, a proposta está acontecendo, e o ponto principal que a Uniswap ela pode acontecer, isso aí não está aprovado ainda, a gente está de governança para aprovar queimas, mas a gente tem sempre falado, e eu acredito que está muito próximo, e talvez em 2026 a gente vai ter isso aqui: recompensa aos detentores dos tokens para se tornar uma pagadora de dividendos. Isso aqui é uma conversa que já tem há muito tempo na Uniswap, e eu acho que agora, o ano de 2026, é o ano onde a gente pode ter esse tipo de situação. E eu vou falar para vocês, se isso aqui acontecer, de um dia para o outro, o token dobra de preço, tá? Então são pontos que podem trazer uma valorização muito grande para o token da Uniswap, e eu preciso falar para vocês que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é só a gente está vendo boas notícias, porque o protocolo ele realmente traz um tokenomics muito interessante e traz também inovações que fazem o projeto ser interessante. E um ponto interessante aqui no Token Terminal que eu quero trazer para vocês antes da gente avançar para análise de preço é justamente isso aqui. Em 2021, o nosso volume transacionado, o volume negociado dentro da Uniswap era menor do que o volume que nós temos hoje. E hoje o token, né, ele está abaixo do preço que a gente estava. A gente está falando de um preço do token ali próximo dos $6. A gente tem essa mesma visão dentro da Aave, e a gente tem essa mesma visão também dentro da Lido Finance. O que isso aqui me indica? O setor de DeFi está subvalorizado. Acho que a gente tocou tanto ali projetos de meme coin, Solana crescendo, mas esse setor especificamente de DeFi, ele ficou um pouco de lado e a gente focou em outras coisas, IA, RWA. Então realmente a gente teve algumas narrativas que chamaram a atenção do mercado cripto e tirou volume, tirou dinheiro de dentro desse setor, que eu acredito que possa ser um dos setores que mais se vai valorizar em 2026 e para os próximos anos. Por que eu acredito nisso? Porque todo o setor cripto está crescendo e a Uniswap ela está diretamente relacionada ao crescimento da Ethereum e ao crescimento das outras blockchains que podem utilizá-la, e com isso ela vai gerando mais taxas, vai gerando mais receita e vai se tornando um token ainda mais interessante para se ter na carteira. Voltando aqui para minha tela, a gente vai fazer uma análise agora, que é uma análise que eu faço, trazendo aqui uma transição de um token de governança, que era o token UNI, para um ativo financeiro produtivo. Por que isso, né? Isso aqui é uma das teses que eu tenho para esse ano de 2026, e a gente tem os principais insights aqui: a transformação do token, né? Essa proposta de distribuição de taxa, o interesse institucional e principalmente essa queima que a gente vai ter de 100 milhões de tokens. Ó, são 16, vou dar até um pouco mais de zoom aqui. 16% da oferta, que matematicamente já deveria levar o valor ali para próximo de 10. Ela tem uma dinâmica de preço ali muito ligada ao Ethereum. Por exemplo, a Uniswap ela em alguns momentos é considerada como um Ethereum
alavancado. Se o Ethereum batesse esse valor, a gente teria próximo de 10 vezes de multiplicação do valor da Uniswap indo para $50 por unidade. E outra narrativa também, quando a gente fala de ativos do mundo real, RWA, a gente pode ver novamente um crescimento muito forte do DeFi. Protocolos como a Uniswap podem se beneficiar muito porque oferece liquidez, oferece a plataforma para receber essa liquidez que a gente vai ter do mercado. São esses os gatilhos que eu considero relevantes para esse ano de 2026 que podem mexer no preço da Uniswap. E agora a gente vai entrar no cenário de preço. Deixa eu só tirar um pouquinho de zoom aqui, ó. Então olha só, gatilhos, macro regulação e preço estimado. Se a gente tem ali problemas técnicos na on-chain, se a gente tem um cenário macro ruim, se a gente tem uma pressão regulatória, seja ocasionada por uma mudança do comportamento do governo em relação ao setor de DeFi ou da própria SEC, a gente pode passear entre esses dois valores aqui. Eu não acredito que isso aconteça porque a gente já teve grandes pontos positivos falando de regulamentação nos Estados Unidos. Então, se a gente trazendo aqui o cenário realista, com queima de tokens, ou um cenário de juros controlado, reduzindo, a gente tendo uma clareza regulatória e incentivos americanos à utilização de narrativas como stablecoin, por exemplo, trazendo um movimento para o mercado, a gente tem um processo natural de crescimento de 12 a 20 dólares por unidade de token UNI. O cenário otimista agora, a gente tem um crescimento de volume ocasionado também ali por RWA, ocasionado pelo crescimento do mercado de DeFi como um todo e uma aprovação de um ETF da Uniswap. Então assim, a gente tem alguns gatilhos ali que eu falei. O principal na minha visão é esse aqui, distribuição de renda, e logo depois dele essa queima dos tokens que a gente pode ter. A gente pode ver a Uniswap 60 a 100 dólares por unidade, que essa análise aqui eu fiz considerando esses gatilhos principais que eu coloquei no ano de 2026, mas talvez não aconteça em 2026, aconteça em 2027, 28, 29, 30, à medida que aqueles gatilhos forem acontecendo, a gente vai ver algumas destravas de valor do token da Uniswap. Então, se você gostou desse vídeo, concorda ou não concorda com a minha análise, deixa aqui nos comentários, comenta para mim qual que é o valor que você acha que a Uni vai bater no ano de 2026. Abraço e até a próxima!